E eu assisti um vídeo do Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, certo? Eu acho muito bom o canal Nostalgia, eu assisto com muita frequência. E um vídeo sobre terra plana. Teoricamente não existiria nenhum motivo para eu comentar esse vídeo, a não ser o fato de que num pequeno pedaço do vídeo sobre terra plana, ele cita a Bíblia, sobre o fato das pessoas usarem a escritura judaico-cristã para tentar argumentar que a Terra é plana. E infelizmente o Castanhari não argumentou muito em cima disso aí, até porque ele não é um teólogo, ele não tem, sei lá, estudo na área de teologia ou qualquer coisa parecida, ele não tem meio que a obrigação de saber muito bem, de forma muito intricada essa coisa. E ele tentou ser um pouco esguio, assim, sabe? Ó, religião e ciência não são inimigas. Isso depende muito da interpretação pessoal de cada um. Dá pra argumentar de forma um pouquinho mais séria sobre o que é que a Bíblia fala sobre essa questão da Terra plana. E eu tenho 5 coisinhas rapidinhas que eu quero dizer pra complementar aí esse trecho do vídeo do Felipe Castanhari, que é um vídeo excelente, gostei muito de ter assistido. Primeiro, das 5 coisas. Quase todo texto bíblico que fala sobre formato da Terra está em livros proféticos e em livros poéticos, nunca em livros doutrinários ou livros estritamente históricos. Bem que o Castanhari falou que tudo depende, a Bíblia é um livro um pouco mais metafórico e tal, se eu lembro bem o que ele falou, não sei se foi bem nesses termos, mas tudo bem, existem passagens na escritura que são um pouco mais alegóricas mesmo. Literatura profética geralmente é um tipo de literatura um pouco mais maleável. Uma literatura poética tem um nível de poesia e de estrutura de linguagem em que as coisas são ditas mais dentro de uma estrutura de beleza do que dentro de uma estrutura de um conteúdo claro daquilo que está sendo dito. Agora, existem livros que eles são doutrinários e livros que são históricos. Esses livros, eles costumam dizer as coisas de forma mais dura, mais crua, geralmente de acordo com aquilo que as coisas realmente são. Se nós tivéssemos algo sobre o formato da Terra em construções narrativas mais doutrinárias ou em construções narrativas mais históricas, a gente teria um texto que seria uma coisa para ser levada a sério nessa construção a respeito do formato da Terra. A partir do momento em que quase todos os textos sobre o formato da Terra estão em literatura sapiencial, em literatura poética, em literatura de sabedoria ou em literatura profética, a gente tem um problema, porque a gente não pode achar que esse texto está necessariamente tentando definir uma verdade científica a respeito do formato da Terra. Por exemplo, se você pensar em Gênesis 7:11, quando Deus fala sobre a chuva, ele vai falar da chuva em termos de Deus abrindo as comportas do céu. Isso significa que o céu tem uma porta, uma comporta, você abre você abre uma escotilha no céu e cai água? A gente sabe que não, a gente sabe que existe todo um processo diferente, científico, como a água sobe, desce. Você não precisa explicar isso pra você, você fez Enem, certo? Por que essa linguagem tá lá, das comportas do céu? Porque é uma linguagem extremamente poética, em um livro que tem um linguajar muito poetizado em muitas partes, para tentar trazer uma verdade observacional a respeito do universo. Você não tem que acreditar que existe uma comporta de verdade no céu, porque o texto diz isso, porque ninguém acredita realmente nisso. Você sabe identificar os tipos de literatura e saber que em um tipo de literatura uma linguagem significa outra coisa que em outro tipo. Se isso fosse um texto acadêmico, científico, a respeito do que tem no céu, seria um problema. É uma linguagem poética que nós usamos, às vezes até diariamente, para se referir às coisas. Agora, ainda assim, ainda que seja fundamentalmente em textos poéticos, é interessante observar que a palavra hebraica que é usada para falar do formato da Terra, principalmente no Antigo Testamento, que é onde isso aparece mais, é a palavra hebraica kug. É a palavra que é usada, por exemplo, em Isaías 40:22, para falar que Deus está sentado sobre o círculo, a esfera da redoma da Terra, né? A palavra hebraica lá para círculo da Terra, como algumas traduções trazem, é kug do hebraico. O léxico dos Gessênios do Antigo Testamento, ele vai traduzir essa palavra kug dentro de um campo semântico, da possibilidade de significado, como esfera, como cúpula, como círculo ou como abóboda. É uma palavra que está relacionada principalmente a coisas circulares, a coisas esféricas, a algo que tem essa característica de ser redondo. O famoso léxico de hebraico do Brown Driver Briggs faz dizer que essa palavra do hebraico está relacionado a coisas que são redondas e circulares de forma geral. Não necessariamente um círculo, não necessariamente uma abóboda, não necessariamente uma esfera, mas de algo que tem essa característica de circularidade, seja em 2 dimensões, seja em 3 dimensões. Tanto que no hebraico moderno, kug é usado para falar de esferas, realmente. E essa é a mesma palavra que é usada nos outros textos poéticos e proféticos para falar do formato da Terra. Seja em Amós 9:6, quando fala que Deus estende a abóboda da Terra. Em Provérbios 8, quando diz que Deus estabeleceu a terra sobre o abismo. Em Jó 22, quando diz que Deus passa pela abóboda do céu. E outros textos parecidos com isso, certo? É interessante que no livro de Jó, ele até fala uma coisa que é interessante. Diz que Deus estende a terra sobre o nada, né? Essa ideia de que a terra está colocada sobre o vazio. Essas ideias medievais, às vezes, de ter a terra em cima de um elefante, em cima da tartaruga, essa parada toda. Isso não faz sentido. A terra está sobre o vazio, né? Isso é uma visão muito própria daquilo que a gente entende hoje como universo. Em segundo lugar, os outros textos que a gente tem na escritura para falar sobre terra, né, sobre o formato da terra e coisas assim, que são textos apropriados pelo pessoal da terra plana muitas vezes, são linguagem de percepção, é o que a gente chama na teologia de linguagem perceptiva.
Por exemplo, Eclesiastes 1:5 diz: o sol nasce e o sol se põe e volta para o mesmo lugar. E alguns vão dizer: tá vendo? Ó, o sol que se mexe, não é a terra. Mas isso é extremamente ridículo, isso não é um argumento que se use. Isso é não entender que a linguagem muitas vezes representa aquilo que é percebido em termos de observação do universo. A gente encontrou uma história muito famosa no livro de Josué, no capítulo 10, lá de 11 a 13, quando diz que ele orou e o sol parou no céu, né? E de que havia um milagre se manifestando ali, dele orar e o sol parar, não é? Tá vendo? Se foi o sol que parou, então não é a terra que gira em torno do sol, é o sol que gira. E esse argumento todo do pessoal da Terra plana. Mas isso é uma linguagem perceptiva, linguagem observacional, a gente usa isso na linguagem comum. Isso não é uma invenção nova, não é uma invenção do Facebook, isso é um tipo de linguagem que é usado ao longo da história do mundo, de você descrever as coisas como elas são percebidas. Ainda hoje, todos nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, de que não é o Sol que se mexe, mas a gente ainda diz: menino, cuidado que o sol ainda vai descer, o Sol vai nascer, o Sol vai se pôr. A gente ainda coloca o Sol em referência. Por quê? Porque a gente é um bando de doido anticientífico? Não. Porque a gente descreve as coisas da perspectiva do observador. E isso é uma linguagem muito comum ao longo da escritura também. Então, quando o pessoal da Terra plana usa Gênesis 1, Josué 10, Jó 9, Eclesiastes 1 ou Apocalipse 6 para falar a respeito de que, tá vendo, ele tá falando que o sol se mexe, que as estrelas se movem, coisas assim, isso é mera linguagem observacional, isso não é um texto que está falando sobre qual é o formato real da Terra. O terceiro ponto a respeito dessa argumentação do pessoal da Terra plana é sobre o firmamento, certo? O que é o firmamento? A linguagem da escritura para falar daquilo que está acima de nós, que está nos céus, nesse sentido. Alguns vão argumentar, por exemplo, que o firmamento, né, aquilo que está em cima, é uma coisa sólida, esse domo terrestre que está em volta de nós, e vão argumentar que isso aparece também na escritura. Por exemplo, em Jó 37:18, a pergunta de Jó para Deus é: por acaso ele pode estender o firmamento que é sólido como espelho fundido? Tá vendo? A Bíblia está dizendo que existe um céu sólido, uma redoma sólida por cima do universo. Será que isso é verdade? Mas, na verdade, a palavra que é usada no hebraico, azakim, para falar desse espelho fundido, sólido como espelho fundido, fala de força, não de dureza. A palavra asa aqui não está falando simplesmente de algo que é duro, mas sim de algo que é forte. A ideia de todo o livro de Jó é estabelecer a força das coisas que foram criadas por Deus. Ele fala da força do cavalo, da força disso, da força dos mares, da força dos oceanos. Ele quer falar da força daquilo que é o objeto de criação também em cima. Há um céu que manifesta essa força do divino, não é? Que é essa força como a força de um espelho, que realmente é duro, mas ele não está chamando atenção para o aspecto material do espelho, mas o aspecto de força do espelho, daquilo que é representado por essa dureza, e não pela dureza em si. Tanto que a gente encontra no Salmo 8 e no Salmo 79, o texto bíblico falando das aves que voam no firmamento. São aves que estão no firmamento, voando nesse firmamento, que seria sólido de alguma forma. Como é que o firmamento é sólido, existe uma cúpula sólida, se as aves estão voando não em frente ao firmamento, não abaixo do firmamento, não perto do firmamento, mas no próprio firmamento? Em quarto lugar, a quarta coisa que o pessoal fala é sobre a narração de elementos bíblicos, principalmente elementos escatológicos, em que todo o planeta vai conseguir ver, algo que acontece nos céus e que é visto por todo o planeta. A gente tem descrições disso em alguns lugares da escritura. Por exemplo, em Daniel 4, fala de um texto profético em que ele vê uma árvore que cresce e é vista por todo mundo, os seus ramos e galhos. Uma árvore que poderia ser vista até os confins da terra, de tão grande. Apocalipse 6:20 fala também da árvore da vida, que é grande bastante para ser vista em todo o mundo. Mas, além desses textos estarem falando sobre uma profecia, sobre algo que foi visto dentro de um caráter profético e não dentro de algo que aconteceu realmente na realidade que a gente encontra, mas uma visão que foi dada pelo próprio Deus de forma profética, a gente consegue imaginar uma árvore cujos ramos se espalham por todo o planeta. É possível isso ser visto, mas isso não é necessidade para que a profecia seja uma verdade, considerando que você está dentro de uma profecia. E dentro desse mundo profético, você tem um estabelecimento de um cenário que não necessariamente é o cenário da realidade. Mas existe um argumento melhor, certo, pessoal da Terra plana, que esse é legalzinho. Quando ele fala em Apocalipse 1, da volta de Cristo, em que ele virá nos céus e ele será visto por toda a Terra. Eita, como é que a volta de Cristo poderá ser vista por pessoas do mundo inteiro nos céus se a Terra não for plana? Jesus volta no Japão e o pessoal do Brasil não fica sabendo, não consegue ver, não é? Mas o problema é que a gente ainda imagina, dentro do cristianismo muitas vezes, que a volta de Jesus será um evento físico, material e pontual, em que vai vir Jesus no céu, com um monte de anjo em volta, com as nuvenzinhas ao redor e acabou. Quando na verdade a volta de Jesus vai ser um evento cósmico, vai ser um evento em que haverá essa manifestação do Senhor por todo mundo. Se Jesus volta para um lugar só como uma pessoa, como é que alguém vai ver? Não tem como ver. Imagina um avião lá em cima, vou ver um pontinho, uma pessoinha, um avião é um negócio gigantesco. E eu consigo ver um pontinho lá no céu. Se Jesus volta no céu como uma pessoa, ninguém vai conseguir ver. Como é que vai ser visto por todo mundo se ninguém estiver vendo de fato? Jesus vai vir inchado, grandão, tipo um episódio de Rick and Morty, em que aumenta a cabeça vai vir um deus gigante. É uma figura meio bizarra de se observar, certo?
Pelo que parece, a ideia que Jesus estabelece é que ele virá como um trovão, né? A ideia é que haverá essa manifestação de Jesus através do mundo inteiro, se manifestando no mundo todo, passando do Oriente ao Ocidente e sendo visto nesse processo em que Jesus vai passando pelo mundo de forma cósmica e miraculosa. Você não precisa conseguir ver uma pessoa no céu para que Jesus seja visto por todo mundo, então a Terra é plana, que aí todo mundo conseguiu ver. É uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido em níveis lógicos de observação da coisa. Outro argumento que usam tá em Mateus 4 e Lucas 4, quando fala que Satanás levou Jesus para ser tentado, e nessa tentação de Jesus levou ele para o alto do monte, ele viu todos os reinos da terra. Né? Olha, se Jesus conseguiu ver todos os reinos da terra, é porque toda a terra, né, é plana. É engraçado que o vídeo do Castanhari mostra que não adianta subir em nenhum monte, não dá para ver o mundo inteiro, certo? Em cima de um monte, mesmo sendo a terra plana nesse sentido, não dá para ver tudo, porque existe um limite até na observação do olho humano. A linguagem aí também é uma linguagem observacional, ele subiu num ponto alto e viu os reinos da terra, e viu tudo aquilo que estava disponível. Ou mesmo Satanás tendo levado Jesus não para um monte real, mas em uma experiência também mística de observação de uma realidade que não era concreta, mas uma realidade para fins da manifestação profética ali. Então, você tem nesses 4 cenários um contexto em que o argumento que é usado para dizer que a Terra é plana não se sustenta de forma nenhuma. Você tem linguagem poética e profética, nunca uma linguagem realmente narrativa, um texto mais técnico ou doutrinário. Você tem um contexto muito comum de linguagem de percepção a respeito de como se percebe as coisas em referência àquele que observa. Você tem a ideia do firmamento não como algo que é necessariamente sólido em cima dos seres humanos, mas existe esse próprio firmamento onde as aves voam, os aviões voam e coisas assim, firmamento como algo que é também maleável e gasoso e não algo sólido em cima de nós. Tem também, em quarto lugar, esse contexto em que coisas da escritura que acontecem, que são vistas pelo mundo todo, ainda que aconteçam em um lugar celeste, não se justificando como um argumento necessário para dizer que a Terra é plana. Mas tem um quinto ponto, acho que esse quinto ponto aqui é interessante. É que nunca existiu um único período na história da igreja em que fosse interpretação majoritária no cristianismo que a Terra não fosse redonda. A galera nunca acreditou nisso, os cristãos nunca interpretaram isso ao longo da escritura. Isso é uma maluquice muito moderna, que talvez seja um grande hoax de Facebook. Nunca houve um período das trevas, uma idade obscura, anticientífica no cristianismo, que as pessoas acreditavam que a Terra era necessariamente plana, e que só depois, com o grande advento da ciência moderna, é que os cristãos aceitaram que a Terra era redonda. Isso nunca existiu ao longo da história da igreja. Sempre as interpretações a respeito da Terra eram a favor, na maior parte das vezes, a uma visão mais científica da coisa. As figuras que chegaram a falar de terra plana na história da igreja eram figuras extremamente obscuras, até gente que não tinha muita relevância dentro do contexto científico. Pensa em Lactâncio no século III, ou até mesmo em Diclopeuches no século VI. Não são personagens de muito vulto ao longo da história da igreja. Mas você pensar, por exemplo, o venerável Beda, que foi um pai da igreja do século VII, ele já foi um dos grandes proponentes da ideia de uma terra redonda, antes mesmo de a gente ter os modelos científicos modernos como a gente conhece. Ele escreveu um livro chamado De Tempo Ratione, em que ele escreve justamente que a Terra é uma esfera e que deve ser tratada e vista como uma esfera e não como algo flat, e não como algo, não é, plano de fato. É interessante que no século V, muitos reis medievais, ali 400 e pouco, no começo dos anos 400, eles carregavam uma coisa que eu não sei como é que traduziram isso em português, certo? Mas em inglês se chama Cross-Bearing Orb, uma esfera com a cruz em cima dessa esfera, mostrando o poderio de Cristo e o domínio de Cristo como rei, como senhor sobre todo mundo. E desde o começo dos anos 400, os reis levavam isso, uma esfera com uma cruz sobre ela. Existem até imagens do próprio Cristo segurando essa cruz em cima de um globo. Essas pinturas eram chamadas de Salvador Mundi, né, de Cristo como Salvador do mundo. O próprio Tomás de Aquino, talvez um dos maiores homens da história do cristianismo, na sua Suma Teológica, no artigo 2 da pergunta 54, na segunda parte do livro, ele vai falar justamente sobre como a Terra não pode ser vista como algo flat, mas como algo esférico. Talvez os maiores nomes do cristianismo medieval. O que eu quero dizer com esse negócio todo? Essa parada de que a Terra é plana e de usar a Bíblia como base para a Terra plana nunca aconteceu na história da igreja. Quase ninguém nunca interpretou a coisa dessa forma. É um negócio meio doido que surgiu hoje em dia das pessoas tentando seguir essas teorias da conspiração que não fazem nenhum sentido. Queria só trazer essa contribuição, certo? Esse pequeno adendo ao vídeo do Castanhari, que ficou excelente. Já mandei esse vídeo para alguns amigos que acreditam na Terra plana. Eu queria só fazer esse pequeno adendo aí para complementar o aspecto da relação entre religião e Terra plana, cristianismo e Terra plana. Castanhari, falando aqui diretamente para você, parabéns pelo excelente trabalho. Você comentou no vídeo em algum vídeo, eu não lembro qual foi o vídeo, eu assisto todos. Você paga, às vezes caro, por consultores
nos seus vídeos, para você não cometer nenhuma gafe, nada parecido. Se você precisar de alguém para lhe ajudar, para falar de coisas relacionadas a cristianismo, a Bíblia ou algo assim, sei que você não toca muito nesse tipo de assunto, mas se algo acabar tocando ou envolvendo algo assim, Nilson Moreto tem o meu contato, estamos à disposição, não cobro R$1, faço de graça, e não precisa nem dar crédito, não precisa nem dizer que eu ajudei, não precisa fazer divulgação, não precisa fazer nada. A única coisa que eu ganho é a alegria de saber que o cristianismo, quando for tratado em um vídeo, em um canal como o seu, vai ser tratado de forma coerente, correta, de acordo com precisões históricas e teológicas mais profundas. Nilson Moreto tem o meu contato, você pode pedir para ela. Se você precisar, ninguém precisa nem saber, eu não ganho pessoalmente nada com isso. Você ganha um vídeo um pouco mais completo e eu vivo feliz com a alegria de saber que o cristianismo vai ser tratado de uma forma um pouco mais precisa nos vídeos do Nostalgia, quando for o caso. Não que ele não foi bem tratado, mas o seu vídeo poderia ter sido mais enriquecido se você tivesse contato com esse tipo de informação. Você que assina o canal 2D de Teologia, vê lá o vídeo do Nostalgia, vale a pena, muito bom. Você que assistiu o vídeo do Nostalgia e caiu aqui de alguma forma, muito obrigado por estar aqui. A gente tem um canal de teologia, a gente fala de teologia, não sei se é do seu interesse, mas seja muito bem-vindo, a gente está aqui para somar, tá bom? Um abraço, obrigado por nos acompanhar até aqui e tchau, tchau.